Fala galera, tudo bom? Bem-vindos ao nosso curso Marco Zero. Vamos começar a aula 26 e como a gente tinha falado na aula anterior, hoje a gente vai falar de índice de Sortino, tá? Em comparação ao índice de Sharpe, ele é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai ver umas diferenças sutis aqui e vamos testar no final se isso muda a capacidade preditiva desse indicador. Vamos entender primeiro a definição do índice de Sortino. Ele ficou famoso depois que o Bob Axelrod, na série Billions, menciona o índice de Sortino. Depois eu acabei até fazendo um conteúdo no YouTube, hoje em dia ele não está mais disponível, então eu vou retomar o conteúdo aqui para vocês um pouco mais completo, tá? Então, assim como o índice de Sharpe, Sortino é uma ferramenta usada para medir a volatilidade dos ativos no passado, tá? Ele não tem capacidade preditiva, ele não tenta ter essa capacidade preditiva. Isso que a gente vai testar no final desse conteúdo é uma coisa que eu tirei da minha cabeça e é uma curiosidade que eu tenho para tirar. Vamos ver realmente se tem alguma diferença você usar o índice de Sortino e o índice de Sharpe para tentar ter um retorno superior ao Ibovespa, tá? O seu diferencial é que no índice de Sortino nós medimos a volatilidade dos retornos negativos, ou seja, quando a gente pegava lá o desvio padrão de todos os retornos, no índice Sortino a gente só vai pegar os retornos negativos e a gente vai ver realmente se o retorno obtido, medido aí com a volatilidade dos retornos negativos, ela afetou mesmo aquele ativo, né? Como é que a gente calcula isso? O índice de Sortino, ele é o retorno do portfólio menos a renda fixa sobre o desvio padrão dos retornos negativos. A gente vai selecionar somente aqueles retornos que tiverem o sinal negativo, gente. É muito simples essa diferença, mas a gente vai fazer na prática para ver também como é que isso funciona na planilha. Então, como é que a gente interpreta esse resultado? Caso a gente tenha um índice de Sortino de 1,1, a gente vai ver que a gente tem um retorno de 1,1% para cada risco de 1% acima da renda fixa que a gente assume, tá? Então, vamos cair dentro da planilha logo, porque a gente vai ver na prática como calcula isso, como desenvolve esse índice. A gente vai pegar aqui primeiro as cotações, lembrando que isso aqui é um conteúdo educacional, não é recomendação de nada, tá? Peguei aqui os retornos mês a mês, as cotações mês a mês da Vale, do Itaú, da Petrobras, do Banco do Brasil, do Banco Bradesco e do Ibovespa. Por que eu botei o Ibovespa aqui? Justamente que ele é o risco do mercado, ele é a maior proxy aí de um investidor passivo. O que eu faria se eu não soubesse nada, se eu não tivesse nenhuma premissa? Só de que o mercado é bom de estar exposto. Eu usaria o BOVA11, que é o ETF do Ibovespa, tá? Mas vamos pegar aqui essa seleção de ativos, foi baseado aí em termos de tamanho de mercado, então tem um viés aqui, que é o tamanho de mercado. E aí o que eu fiz? Peguei mês a mês os retornos percentuais da Vale, do Itaú, da Petrobras, do Banco do Brasil, do Banco Bradesco e do Ibovespa. E aí, ao lado aqui de cada uma dessas colunas, eu criei uma condição. Se o retorno desse período for maior que zero, eu quero que essa célula ela venha vazia. Caso essa célula tenha um retorno menor que zero, vai vir aqui o retorno menor que zero. Por isso que a gente vê aqui essa coluna, dados vazios e dados negativos, para o Itaú também e assim em diante. Qual foram os retornos que esses ativos tiveram desde o dia 1º lá de janeiro de 2000? Cada 10 mil reais na Vale acabou se transformando em 311 mil, no Itaú 287 mil, na Petrobras 101 mil, no Banco do Brasil 598 mil, no Bradesco 355 mil, e no Ibovespa, 64 mil reais. Todos esses dados aqui, eles consideram que você estaria reinvestindo todos os proventos nesses ativos, comprando neles mesmos. Ou seja, Itaú pagou um dividendo, eu vou lá e compro mais ações do Itaú com aquele dinheiro imediatamente. Eu não faço nenhum julgamento de valor, se está caro ou está barato, tá? Então, com isso, a gente vai conseguir os retornos mensais que esses ativos tiveram. Como é que a gente calculou isso? Retorno total mais 1 elevado a 1 sobre 242, que é o número de meses que a gente usou naquela amostra, tá? Então, a gente viu que nesse
emaranhado aí de ativos, o Banco do Brasil teve um retorno de 1,7% ao mês, o Bradesco 1,49%, a Vale 1,43%, o Itaú 1,40% e a Petrobras 0,96% e o Ibovespa 0,77%. As suas volatilidades negativas foram capturadas aí através da fórmula 10 VPAD, ponto A, porque é uma amostra, e aí eu peguei os retornos da coluna G, e aí você pode ver isso aqui, ó, coluna G. Então eu peguei só esses retornos, ou seja, só tem os retornos negativos. E aí a gente conseguiu, a partir disso, gerar aqui o desvio padrão. E aí, como é que a gente calculou o índice sortino? Foi exatamente o retorno mensal menos a renda fixa mensal menos... Opa, deixa eu ver aqui um negócio rapidinho. Não, esse retorno aqui, ele não tá certo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui na mão para ver como é que isso saiu. Então, peguei aqui a última evidência, dia 2 de março, menos o primeiro dia lá, que foi o dia 3 de janeiro de 2000, sobre aquele primeiro dia. Então, a gente viu que teve um retorno aí de 1.047%, né? Como é que a gente vai colocar isso dentro dessa tabela? 1 mais aquele retorno de 1.000% elevado a 1 sobre 242, menos 1 para tirar o inteiro. Então, esse retorno foi o retorno mensal da renda fixa no Brasil nos últimos 20 anos. Aquela média lá de 1%, tá? Então, o que a gente usou aqui para calcular o índice de sortino? Retorno mensal menos o retorno da renda fixa sobre o desvio padrão. Estão vendo? E aí a gente percebeu os seguintes resultados. O Ibovespa não superou a renda fixa nesse período, a Petrobras também não, e aí o Banco do Brasil foi o que teve o melhor retorno acima da renda fixa, dividido pelo seu desvio padrão só das evidências negativas, tá? Então, em primeiro lugar veio o Banco do Brasil, em segundo lugar a gente teve o Bradesco, em terceiro o Itaú, em quarto a Vale, em quinto a Petrobras e em último lugar o Ibovespa. Pegando essa carona aqui nessa aula sobre sortino, eu decidi calcular também o índice de Sharpe, para a gente fazer uma comparação aí. Então, o índice de Sharpe, ele teve a maior evidência no Banco do Brasil. Em segundo lugar, a gente teve também o Itaú. Em terceiro lugar, a Vale. Em quarto, a Petrobras. E em quinto lugar, não, em sexto lugar, o Ibovespa. Em segundo ficou aqui, ó, o Banco Bradesco. Então, a gente vê que as ordens continuaram as mesmas em termos de atratividade aqui, segundo o índice de Sharpe e o índice sortino. Mas a gente encontrou valores diferentes aí, justamente porque a base, o denominador, ele é outro. Enquanto aqui a gente estava fazendo a média em relação, o desvio em relação à média, o desvio padrão, né? Negativos aqui foram de todos os resultados. E aí, o que eu decidi fazer? Vamos ver se o índice de sortino e o índice de Sharpe, eles têm algum poder preditivo. E aí eu peguei os seguintes dados. Fechamento no dia 3 de março de 2020, fechamento no dia 3 de março de 2019, fechamento no dia 3 de fevereiro de 2015, fechamento no dia 3 de fevereiro de 2010. Peguei o índice de Sharpe no dia 3 de março de 2010, o índice de Sharpe no dia 3 de março, sortino em 2010. Peguei também o lucro por ação lá do ano de 2009, de 2008. Isso aqui para fazer um fator de lucratividade nas empresas, tá? E eu peguei também a liquidez no dia 3 de março de 2010. Peguei o índice de Sharpe aqui, ó, e o índice de sortino em 2015. Peguei também os lucros de 2014 e 2013
Peguei a média de liquidez no dia 4 de fevereiro de 2015. A gente pegou também o índice de Sharpe e Sortino em 2019. Mas esses aí são para vocês fazerem os cálculos que vocês quiserem depois. E peguei o lucro em 2018 e 2017. Peguei também aí a média de liquidez um mês atrás, no dia 3 de março de 2019, tá? A gente pega aqui os dados e colocamos nessa planilha. O que eu fiz aqui? Eu já fiz um filtro onde eu peguei a liquidez e só aceitei ativos que tiveram mais de 500 mil reais de liquidez. E ativos que também não tinham dados eu excluí, tá? Então vocês veem aí, o total de dados que eu tenho nessa planilha chega a quase 178. Vou excluir aqui esse Ibovespa contínuo. E vou excluir já todos aqueles ativos que não tiveram um lucro por ação maior que zero, pelo menos, em 2008. Esse vai ser o fator de lucratividade que eu vou usar aqui nesses ativos, tá? Excluir também, ó, tudo que não tem lucro. Se não tiver dado, eu também vou excluir, tá? Então, diminuir a seleção de ativos para 122. Agora eu vou tirar todo mundo que não teve lucro em 2009, menos empresas. Beleza. Vamos ver se teve empresa que não apareceu aqui. Beleza. E agora, vou pegar todo mundo que não apresentou dados de índice de Sharpe. Esse índice de Sharpe aqui, ele foi calculado com base nas cotações, gente, de 60 meses para trás, tá? Vamos calcular aqui, então, alguns dados de rentabilidade. Vamos pegar, então, os 10 piores índices Sharpe aqui, ó. E vamos ver se teve algum poder preditivo isso. Então, entre 2020 e 2010, a gente vai calcular o retorno. A gente está vendo aqui, ó, que a gente tem que inserir alguns dados ali que ficaram faltando, porque algumas empresas não estão com capital aberto até hoje, tá? Então essas empresas eu vou fingir que eu realizei elas quando elas pararam de ser cotadas e nunca mais atualizei aquele ativo, não troquei por nenhum, nem coloquei o custo do CDI em cima, tá? Então, na hora da gente comparar com o Ibovespa, isso já seria uma coisa que puxaria o resultado para baixo. Vamos ver aqui qual foi a última cotação da Redcar. Vamos pegar aqui cotações. RDCD. A última cotação da Redcar foi em 2012, no dia 17 de outubro, 35,16. 35,16. Então a gente vê que nos dados aqui de 10 anos, a média de rentabilidade foi 181%. Vou puxar esses dados aqui até o final dessa planilha, para a gente entender os 10 melhores índices Sortino, qual foi o resultado que eles tiveram aí em termos de rentabilidade, tá? Brookfield. Ordinária, a última cotação foi em 3,95. Então vamos colocar no nosso resuminho esse conteúdo. Então a média de retorno para quem estava na parte low do Sharpe em 10 anos foi esse aqui, ó. 181% de retorno. Quando a gente pega a média dos 5 primeiros anos,
a gente vai pegar justamente essa média. Então, nos 5 primeiros anos deu 28% o retorno e nos últimos 10 anos deu 81% de retorno. Então, na parte high, ou seja, nos maiores índices de Sharpe que a gente encontrou aqui após essa seleção, a parte high perdeu 11%. Em 10 anos, esse resultado da parte high foi de 138%. Qual que foi o resultado do Ibovespa nesse mesmo período, gente? Vamos achar o Ibovespa aqui, ó. Ibovespa, em 10 anos, ele deu 57%. E em 5 anos, ele deu menos 27%. Ou seja, o índice de Sharpe ele teve um retorno melhor que o Ibovespa, tanto na parte low quanto na parte high. Tá? Vamos agora medir o índice de Sortino. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. Aqui eu já preparei um pouco da seleção dos dados, excluindo aí todo mundo que não tinha pelo menos 500 mil reais de liquidez. E aí vamos excluir todo mundo que não tinha lucro líquido em 2008. Excluímos. Agora a gente vai pegar quem não tinha dados, também vai excluir. E agora eu vou botar em ordem aqui, ó, no ano de 2009, quem não tinha lucro eu vou excluir também. E aqui quem não tem dados também vamos excluir. Não tinha ninguém. E agora vamos botar o índice de Sortino aí, ó, do menor para o maior. Vamos excluir quem não teve o cálculo. Isso aí. Beleza. Agora a gente pode calcular aí o retorno nesses últimos 10 anos. E aí, nos 5 primeiros anos, eu quero saber também qual foi o retorno. E é claro, a gente vai comparar isso com o Ibovespa. No final das contas, o Ibovespa ele pode ser uma maneira da gente se financiar no mercado. Se a gente vender, fizer o aluguel aí de BOVA 11, pode ser uma maneira da gente se financiar no mercado. Tá, então, o que a gente teve aqui em relação a Redcar? Redcar, a gente pode excluir esses dados. A gente pode excluir também esses dados, tá? Não, esses aqui não. Cinco anos. E 10 anos. Beleza. Calculamos todo mundo que podia entrar nessa brincadeira. Esse aqui é a parte low, os 10 menores índices de Sortino. Por que eu pego os 10 menores e os 10 maiores? Os 10 maiores para ver se realmente tem poder preditivo no índice, tá? Mas a parte de baixo é justamente para ver se tem algum tipo de comportamento de retorno à média, tá? Vamos colar aqui as cotações 35 e 16 da Redcar. (35 e 16), 35 e 16. E no caso da Brookfield, só pegar aqui também, ó, 3,95 foi o dado. Então, vamos botar lá no resumo o índice de Sortino, a parte low
os 10 menores índices sortindo entre 2010 e 2020 foram esses ativos, que apresentaram aí uma rentabilidade muito parecida, igual, né? Igual a do Sharpe, igual. E aí vamos ver a parte de 5 anos, dos 5 primeiros anos. Foi igual também. Vamos ver se a carteira foi igual? A carteira foi parecida, mas as ordens dos ativos só mudou aqui, ó. Tá vendo que a Amazônia e Celesc se alteraram na ordem? Interessante. Ou seja, não chegamos em conclusão nenhuma, mas continuamos com a conclusão de que é uma maneira de ganhar do Ibovespa aí, né? Então vamos ver nos 5 primeiros anos sortindo. Na parte high, desculpa. Tô até meio perdido aqui, gente. Desculpa aí, tá? Cinco primeiros anos na parte high. Olha. Agora mudou. E aí, o índice sortindo nos 10 anos na parte high. Teve um retorno aí muito maior do que o Sharpe, né? Olha só que incrível isso, gente. O índice sortindo realmente ele adicionou um poder preditivo aí, pelo menos nessa ocasião. Isso não significa que isso vai se repetir no futuro, tá, gente? Vamos dar uma olhada agora de 2015 a 2020 também, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Já fiz a seleção baseada na liquidez, excluí as empresas aí que não tinham liquidez, e aí agora eu vou excluir todo mundo que não teve lucro por ação positivo em 2013. Excluir. Vamos excluir agora uma galera também, ó. Excluir. 2014, eu vou excluir todo mundo também que não teve um retorno por ação contábil acima de 0. Só uma empresa. Beleza. E aí agora a gente vai classificar o índice de sortino dessas empresas do menor para o maior. Essas empresas aqui não tem índice de Sharpe, desculpa, gente. Essas empresas não têm informações. Então, vamos aqui, ó, fazer essa rentabilidade no período. Os 10 menores, índice de Sharpe. Ah, gente. Excluir aqui o sortindo que eu botei os dois, tá? Deixa eu botar isso aqui, ó, a ordem crescente agora. Ativos. Então a gente tem que pegar aqui as cotações da Arteris. A última cotação disponível foi a 10,01. E aí, agora a gente vai calcular os 10 maiores índices de Sharpe. CETIP, a gente precisa atualizar os dados.
49,50. Vamos botar aqui o resumo então, ó. O índice de Sharpe, na parte low, a gente teve uma média de retorno aí de 85%. O índice de Sharpe, na parte high, a gente teve aí um retorno nesses 5 anos de 137%. O Ibovespa, nesse mesmo período, deu quanto de retorno, gente? 115%. Então, olha só, o índice de Sharpe, os melhores índices de Sharpe continuaram ganhando de Ibovespa no período, mas a diferença agora foi muito menor. A parte do índice de Sharpe, que é ruim, ela foi pior que o Ibovespa. E lembrando, gente, no Valor Invest, o difícil é ganhar do Ibovespa na alta. Na baixa é que os investidores tendem a ter uma diferenciação de retorno caindo menos que o índice, tá? Então, isso aqui não me surpreende muito não. É uma coisa aí que a gente já luta contra, bater com o Ibovespa quando ele sobe, tá? Então, agora para acabar o índice de Sortino nos últimos 5 anos, peguei também o índice de liquidez, o filtro de liquidez, e excluí aquelas empresas com menos de 500 mil reais. Vou excluir também as empresas que não apresentaram lucro por ação positivo. Vou excluir também as empresas que não apresentaram dados nenhum. Beleza. E aí, o lucro por ação em 2014, também vou excluir. Beleza. E aí, o índice de Sortino a gente vai botar em ordem crescente. Não preciso excluir por ser negativo, isso não é um problema. Vou excluir somente aquelas empresas que não têm o dado. Beleza? Então vamos fazer aí a rentabilidade no período, para a gente chegar à conclusão aí se o índice Sortino ele supera o índice de Sharpe como uma ferramenta preditiva de retorno, ou pelo menos superação de retorno da média ampla que é o Ibovespa, né? Aqui também. Então, vamos pegar aqui a CETIP, a Arteris, vamos ver se ela está na seleção inicial lá. Não, aqui está tudo certo. O que a gente precisa colocar? Cotações da CETIP, 49,50, e do Brazilian Hospitality Group, BHG. A última cotação do BHG foi 19,10. Vamos ver aqui o resumo. O índice de Sortino High, a gente quer a média desses retornos. Aí, foi melhor também, tanto que o Sharpe quanto o Ibovespa, tá? Então, o índice Sortino aqui, ele é uma ferramenta que, nesse caso, ajudou os investidores a ter um melhor retorno. Vamos ver agora a média da parte low. %, então o índice de Sortino não supera o índice de Sharpe, nem o Ibovespa no período. Mas a gente vê aqui, ó, que empresas que têm um índice de Sortino maior superam tanto as empresas do índice de Sharpe quanto o Ibovespa em períodos aí de 5 anos e 10 anos também, né?
A gente vê aqui, ó, nesse primeiro momento de 10 anos superou, nos primeiros 5 anos superou e agora nos últimos 5 anos também superou. Então, gente, vocês têm agora os dados, vocês podem fazer aí nos últimos 12 meses, me falar lá, deixar um comentário aqui, caso você chegue num resultado interessante, divide com a gente, tá? Então, finalizo por aqui a 26ª aula do curso Marco Zero. A próxima aula será sobre tributação e a gente vai encerrar aqui o curso Marco Zero. E aí os outros alunos do curso de Value Investing vão continuar aí no nosso conteúdo de Value Investing, tá? Beijo grande, é só o começo e muito obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto.